O segundo exercício que a gente tinha aqui na nossa atividade pré-prova é para poder realizar a análise de um vetor de DNA. Então, a gente vai realizar a leitura aqui de uma string. Essa string ela é uma sequência de DNA. Essa sequência aqui que a gente fez a leitura, a gente tem que realizar a verificação ali se ela possui algum tipo de padrão. Então, no caso aqui, esse tipo de padrão que está pedido para poder ser verificado aqui, se ele possui o stop codon, que é um dos padrões aí para falar que finalizou um gene, que no caso é o TAA. Então, se eu tiver dentro da sequência ali, eu tiver um TAA, quer dizer que eu tenho um stop codon. Da mesma maneira, a gente tem um padrão lá que identifica o início da transcrição genética ali, de um gene. Então, eu tenho o ATG que marca o início e o TAA é um dos marcadores de final. E aí a gente tinha duas funções diferentes. Então, o objetivo é o quê? É ler uma string, criar uma função que vai receber essa string. No caso aqui, essa string aqui ela pode estar maiúscula ou minúscula. Então, qual que é a dica aí? Pega essa string, usa o toWrapper para poder fazer ela ficar maiúscula, como a gente já viu isso anteriormente. Faz ela ficar maiúscula, percorre essa string como um vetor. Uma vez que você percorreu ela ali como um vetor, a gente vai conseguir verificar se na posição atual eu tenho o T, se na atual mais um eu tenho A, se na atual mais dois eu tenho outro A. E aí o cuidado que a gente tem que ter é o quê? Para não estourar o limite do vetor. Porque se eu chegar lá na penúltima ou na última posição e tentar olhar posições para frente aí, o que pode acontecer com a gente? A gente pode pegar e estourar o limite do vetor ali e aí a gente vai ter um erro na nossa aplicação. Então, vamos lá para a construção do nosso exercício aqui. Então, a gente vai criar aí no mesmo padrão que a gente estava fazendo, né? Então, vamos em projeto aqui, adicionar classe, vamos chamar aqui de exercício 2 aqui, e aqui a gente já vamos só organizar, a gente pode tirar o namespace aqui que a gente não precisa aqui, e aqui a gente tem o nosso exercício 2. Só para poder testar, rodar ele mais uma vez daqui a forma que a gente fez, né? Então a gente vai criar aqui static, void main aqui, vamos colocar um console write line aí, análise de DNA, e vamos colocar um console.readKey. Um ponto importante é a gente fazer isso aqui quando a gente vai começar um exercício para a gente não ter problema aí, sabe? Ficar sem saber aonde que está o erro, né? Então criei aqui, não tem nada, é só um Hello World. E aí, como eu tenho mais de um exercício agora, mais de um código aqui, uma classe aqui, com o main aqui, eu preciso definir o main de inicialização, como a gente fez, né? Então a gente vai vir aqui dentro das propriedades do nosso projeto aqui e a gente vai mudar aqui o nosso objeto de inicialização. No caso aqui, para o exercício 2. Uma vez que eu já mudei aqui, eu tenho que conseguir rodar ele aqui e aparecer aqui ó, a nossa análise de DNA. Então, joia. A partir daqui, a gente já consegue iniciar a resolução do nosso exercício. Então, qual que é o primeiro ponto aí? A gente criar uma variável do tipo string e realizar a leitura dessa variável. Então, vamos mandar uma mensagem aqui, né? Então, entre com a sequência de DNA. Então, a gente vai fazer a leitura aqui. E aí, a gente vai criar uma string, né? String, DNA. E aí, para a gente fazer, a gente faz um console.readline. Se a gente quiser simplesmente mostrar, é só dar um console writeline que a gente vai visualizar. Mas qual que é o objetivo agora? A gente só saber se dentro dessa string DNA a gente possui ou não possui a nossa sequência. Então, aqui é bem simples. O objetivo nosso é o quê? É criar uma função. Então, dentro da classe eu posso ter várias funções. O main é a função principal, da onde a gente vai chamar tudo. Então, vamos lá e vamos criar uma nova função. Essa função, o que ela vai retornar para a gente aqui? Ela vai retornar, quando a gente começa com o static, né? Ela vai retornar se existe ou não existe. Então a gente pode criar ela como uma função booleana, ou se você quiser criar como void, dar o print dentro da função, tanto faz. O correto aqui é a gente criá-la como bool, que é uma função booleana, ela vai retornar verdadeiro ou falso. Então vamos colocar aqui, vou chamar ela de existe stop codon. E o que a gente vai receber aqui como parâmetro? A gente vai receber uma string. Então, essa string que a gente vai receber aqui, ó, que vai ser o meu DNA. E o que a gente tem que fazer? Percorrer essa string aqui e verificar se nas posições dela eu tenho aquele padrão lá que a gente visualizou. Qual que é um ponto importante aqui? Primeiro, a gente tem que pegar e fazer aqui essa string nossa ficar em maiúsculo. Se não fez atividade, tranquilo, mas é um dos pontos aqui que a gente tem de teste aqui, ó, é entrar com uma string em minúsculo e ele conseguir identificar o mesmo padrão. Ou senão você teria que realizar esse teste aí também aí
além de testar o TAA maiúsculo, também testar o TAA minúsculo, e esse teste duplicado aí não se faz necessário, é só fazer tudo ficar maiúsculo. Então, para poder fazer ficar tudo maiúsculo aí, né, então a gente vai pegar nosso string, DNA é igual a DNA, aqui se for to lower, né, vai ficar maiúsculo, né? Então, no caso que a gente quer o to upper aqui. Então, a gente vai fazer tudo ficar maiúsculo. Então, a gente vai, independente se a gente receber maiúsculo ou minúsculo, a gente faz tudo ficar maiúsculo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que percorrer aqui a minha string de DNA. Então, eu tenho a minha sequência aqui, ó. Então, essa sequência que eu recebi. Então, eu tenho que verificar aqui, ó. Eu tenho T, tenho A, beleza. Já retorno e não preciso percorrer mais. Aqui é T? Não. Então, eu já vou passar para a próxima. Aqui é T? Não. Aqui é T? É. Então, se é T, eu vou verificar o próximo. É A? É. Vou verificar o próximo. É A também? Não. E eu posso só testar isso aqui até onde, ó? Eu posso só testar até aqui, ó. Aqui eu tenho que ver se é T, aqui eu tenho que ver se é A e aqui eu tenho que verificar se é A. O último teste que eu vou fazer e olhar para frente é aqui na antepenúltima posição, ou seja, na posição lá do meu vetor menos 2. Porque se eu olhar nessa posição, se eu for testar ela aqui, que é a penúltima aqui, vou verificar, aqui é T? É. Aqui é A? Eu tenho outra posição aqui na frente depois desse A para testar, depois da última? Não. E aí ele vai estourar o limite do vetor e a gente vai ter problema. Quem não considerou isso, tranquilo também, mas a gente vai percorrer até onde? Vou sair da posição 0 e vou até qual posição? Até a antepenúltima posição, que no caso seria o quê? O length menos 2. Então, menor que o length menos 2, que é o tamanho do meu vetor menos 2. Para que eu possa chegar ao quê? O último teste verificar na antepenúltima posição. Então, eu posso, o último teste é o quê? Se nessa posição é o T, a próxima é o A e a outra é o A. Eu tenho que ter mais duas posições à frente para poder fazer o teste. Se eu deixar passar para a próxima, eu vou olhar, essa é o T, depois a próxima é o A, e aí eu não tenho outra para testar. E aí eu vou estar estourando o limite do vetor. Então, só esse cuidado aí que a gente tem que ter. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos percorrer o nosso vetor, né? For para o meu int saindo de zero, enquanto for dna.length e mais. Só que eu não posso ir até no final. O length é o tamanho, né? Então, se eu digitei uma sequência lá de 10, eu não posso sair de 0 a 9. Eu posso sair de 0 a quanto? De 0 a 7. Por quê? Eu vou na 7, na 8 e na 9, porque eu tenho que testar 3 de uma vez. Então, length menos 2. Aqui que é o pulo do gato para a gente não quebrar a nossa aplicação. E aí, como que a gente vai fazer esse teste? Vamos fazer um if aqui, ó. Se o meu DNA na posição de I, primeiro eu tenho que verificar se é igual a T, que é o TAA que a gente tem que verificar, né? Então, vou até tirar aqui esse A fecha-chaves. E aí, como que eu verifico a próxima posição? Vou colocar dois E's comerciais, que é o nosso AND aqui. E se o meu DNA na posição de I mais 1 foi igual a, aqui quando eu estou testando caractere aspas simples, foi igual a A. E se o meu DNA na posição de mais 2 foi igual também a A. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse teste lógico específico aqui? A gente está testando de uma vez aqui, ó, se eu tenho a sequência que eu estou procurando. Ou seja, para cada posição eu verifico, aqui é o T, o da frente é o A e o da frente é o A. Então, se essas três condições forem verdadeiras, eu já entro em retorno true. Se ele testar aqui e já não for o T, ele nem testa as outras, porque como aqui está um end em tudo aqui está composto, ele já vai parar. Então, se isso aqui for verdade, o que eu vou fazer? Vou retornar true. E quando que eu vou retornar falso aqui? Eu posso colocar um else aqui e falar que eu vou retornar falso? Não, eu só posso retornar falso depois que eu percorrer todo o meu vetor, que é quando? Quando eu sair do meu for. Então, depois que eu percorrer todo o vetor, ou seja, todo o vetor até a posição length menos 2. Lembra? Se eu tenho um vetor no DNA de 10 posições, ele sai de 0 a 9. Eu não posso chegar nem no 8 nem no 9. Eu posso ir no máximo no 7. Porque no 7 eu testo o quê? Se o 7 é igual a T, se a posição 8 é igual a A, se a posição 9 é igual a A. Se isso for verdade, já retorna true. Se não, ele vai sair aqui, na hora que ele chegar no length menos 2, que mais uma vez, né, se for de 10 posições, seria de 0 a 9. Então ele vai testar só até a posição 7. Ele vai sair do for e vai retornar falso. Pronto, a gente já tem a nossa função. Agora é só a gente fazer o quê? A gente pegar e chamar aqui. E aí eu vou falar o quê? Se existe ou se não existe, de acordo aqui com o nosso problema. A sequência contém stop codon ou a sequência não contém. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos, até copiei aquele texto aqui, a gente vai fazer um if, ó. Se eu passar a minha sequência aqui, ó, de DNA para a função que stop codon e ela me retornar true, eu nem precisaria colocar esse true aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui?
console write line, a sequência contém o stop codon TA. Se não, se ele não retornou true, ele vai retornar o que para a gente aqui? Ele vai retornar false. Então a gente vai colocar aqui que a sequência não contém stop codon TA. Na hora que a gente está chamando aqui, ó, eu estou chamando a função dentro do if. Eu poderia criar uma variável booleana, como chamada bool retorno. Retorno vai receber a chamada da função, e aí eu vou testar se é igual a true. Mas a gente já pode fazer direto. Então, se eu chamei a função, ó, se existe stop codon, eu poderia até ignorar esse true aqui, ó, porque sempre ele vai testar verdadeiro. Se existe stop codon, se isso é verdade, ele vai falar a sequência contém. Se não, vai falar que a sequência não contém. Então, deixar aquele igual a true aqui para a gente aqui, tanto faz. Então, a gente pode pegar uma sequência aqui. Então, vou pegar essa sequência aqui, colar ela aqui, ó. A sequência contém o stop codon TA. Pegar o outro exemplo aqui. Aqui, no caso, que ele não está em loop infinito, né? A gente tem que rodar de novo aqui. Colocar outra sequência. A sequência não contém. Se quiser colocar o true aqui também, ó, que é o retorno que a gente espera, né, para poder mostrar, tranquilo, sem problema nenhum. Se eu quiser deixar isso aqui num loop infinito, né, só para a gente poder ficar testando várias sequências, eu posso colocar aqui, ó, enquanto true, até ele já me deu a dica aqui, né, enquanto for verdadeiro, eu vou ficar dentro desse loop aqui, ó. Eu vou dar um tab só para verificar que isso aqui está tudo. Aí eu não vou precisar ficar saindo toda hora, né? Então, se eu entro com a sequência de DNA aqui, deixa eu pegar uma sequência aqui de novo. Ó, CTA, a sequência não foi encontrada. Aí eu dou Enter, ele vai pedir, ó, análise DNA. A gente poderia ter só limpado a tela também, se a gente quiser, né? Entre com a sequência de DNA, então você colocar, ó, T, agora vai dar aqui, né? T, ó, a sequência contém o TA aqui, então ele achou aqui, ó, o TA nesse ponto. No primeiro que ele acha, ele já pede, já dá o retorno, porque a gente quer saber se tem um stop codon em qualquer posição. E aí a gente pode ficar rodando isso aqui quantas vezes a gente quiser. Então aqui a gente já tem a resolução do nosso problema. Qualquer tipo de dúvida, pode chamar os monitores ou pode me chamar também na sala.